Fala, torcedor vascaíno, o novo diretor do Vasco da Gama, o português Admar Lopes, já está mexendo ali nos bastidores do clube. Quesito de contratações para a janela do meio do ano, que é a janela do mês que vem, mês de julho, e também saídas. Podem acontecer, Alex Teixeira pode sair, o próprio Lloyd Augusto, que foi contratado no início do ano, também pode ser negociado ali nessa janela do meio do ano. Enfim, o Admar Lopes, novo diretor do Vasco, está mapeando tudo certinho e também tem reforços aí que podem estar a caminho do Vasco da Gama. E a permanência do Léo Jardim, essa novela do goleiro Léo Jardim não se acaba e tá gerando ali um quesito de uma tensão nos bastidores do Vasco da Gama. A galera lá dentro não tá gostando dessa situação, né, que é a do goleiro Léo Jardim no Vasco, se vai renovar ou não. E a negociação com o meio-campista peruano Sérgio Penha, que joga no PAOK da Grécia, vai ser avaliada também pelo novo diretor do Vasco, Admar Lopes. Até porque quem estava comandando essa negociação era o CEO do Vasco, Carlos Amodeu. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você deixar o seu like nesse vídeo e também para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos novos aqui no canal. Ok? Deixa seu like, tá, pessoal? Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Tem muita gente que esquece de clicar no botão do like, então dá essa moral que é super importante. Agora, vamos para as informações. A gente vai falar aqui primeiramente sobre o novo diretor do Vasco, né, o Admar Lopes. Eu postei um vídeo para vocês de manhã falando sobre ele também, que ele estava na mira tanto ali antes de vir para o Vasco da Gama, do Sporting de Portugal e também do Benfica, né, duas ali das maiores equipes de Portugal. Então é um diretor que é bastante renomado, é um cara que tem passagens pelo Mônaco da França, pelo Lille, enfim, é um cara bastante renomado no mercado. E também ele tem um forte, né, e sabe trabalhar ali em quesito de contratar jogadores, né? É o forte dele. Vamos lá. Sobre Admar Lopes, o Admar Lopes já está trabalhando no Vasco da Gama, está trabalhando junto com os scouts do Vasco da Gama para buscar jogadores, soluções para o time do Vasco e também para saídas. E olha aqui, os jogadores do Vasco que são negociáveis nessa janela: Alex Teixeira, Sforza, Lloyd Augusto, Lucas Oliveira, Jean David, Riquelme. Opções que podem ser usadas como moeda de troca por Admar Lopes para trazer reforço ao Vasco da Gama. Então, para você ver, 2 jogadores foram contratados no início desse ano, tem menos de 6 meses, já podem ser negociados aí, né, no mês que vem, em julho. Para você ver o nível de amadorismo que era o Marcelo Santana no Vasco, né, junto ali com o Pedrinho, com o Felipe e tudo mais, em quesito de contratações. Né, contrataram jogadores, gastaram dinheiro, querendo ou não, no Lloyd Augusto foi 10 milhões de reais. O próprio Jean David, na janela do meio do ano passado, contratou e olha aí como que tá. Então, para você ver, o Admar Lopes já tá analisando o elenco do Vasco da Gama e tá vendo que podem surgir algumas dessas opções ali. Pode talvez arrumar o Jean David, uma moeda de troca com a América do México para trazer o Brian Rodrigues, seja o que for, né? Dá para envolver esses jogadores. Enfim, o Admar Lopes já tá trabalhando nos bastidores do Vasco da Gama. E aí tá aqui, ó. Reforços pontuais estão a caminho do Vasco. A movimentação dos bastidores do Vasco da Gama indica que mudanças estão prestes a acontecer com a chegada recente do executivo português Admar Lopes. O clube acelera o processo de reestruturação do elenco com foco em contratações estratégicas e urgentes. O objetivo é suprir as carências mais evidentes do time sem comprometer o planejamento financeiro. Parceria com scout e foco em juventude. De perfil analítico e profundo conhecedor do mercado sul-americano, o Admar Lopes já atua em conjunto com o departamento de scout do Vasco para mapear nomes com potencial de impacto imediato. Então, para você ver, para chegar jogadores, já vestir a camisa e jogar e ajudar o Vasco. A estratégia passa por encontrar jogadores jovens com margens de crescimento que possam ser incorporados rapidamente ao elenco profissional. A ideia é realizar contratações cirúrgicas, segundo definiu o jornalista Marcos Jabson, do canal Detetives Vascaínos. A intenção é evitar apostas de risco e buscar atletas com características bem definidas para funções específicas dentro do sistema de jogo. Meio e ataque do Vasco devem ser reforçados. As prioridades já estão traçadas.
Segundo informações do bastidores, meio-campo e o ataque são os setores mais carentes do atual elenco do Vasco. A comissão técnica identificou a necessidade de mais criatividade no setor central e maior poder no setor ofensivo. Com a missão em mãos, Admar Lopes busca soluções que unam qualidade, juventude e viabilidade financeira, até porque o Vasco não vive um momento bom financeiramente. A expectativa da diretoria é que as primeiras novidades cheguem ainda nesta janela de transferência, trazendo não apenas reforços em campo, mas também uma nova filosofia de trabalho para o clube. Então vamos ver, né, se novo diretor do Vasco da Gama, essa janela que vai acontecer no mês que vem ali em julho, né, que vai abrir a janela do meio do ano, já vai ser um período ali de teste para a gente conhecer mais sobre o Admar Lopes, né, até porque a gente conheceu o Marcelo Santana e não foi nada bom. Né, contratou ali, teve 2 janelas de transferência e não contratou ninguém ali competente, né? 2 jogadores que chegaram no Vasco ali, 3 na verdade, né? Nuno, sem dúvida nenhuma, foi o melhor reforço. Depois, na minha opinião, vem o Tietê e depois vem o Lucas Freitas, tá? Na minha opinião, foi isso. Acho que o Marcelo Santana, em 14 jogadores contratados em 2 janelas, ele acertou em 3 somente, para você ver o nível, né, das contratações do Vasco da Gama. Um outro ponto que também tem, pessoal, é o seguinte: a permanência do goleiro Léo Jardim, ela tá gerando tensão nos bastidores do Vasco. Até porque é um cara que é importante pro elenco, é um cara que o Vasco não tem certeza se vai ficar, se vai renovar ou não. Né, o Vasco tem uma dívida ali com o empresário do jogador, que é o Paulo Pitombeira. É um empresário muito chato, querendo ou não, nos bastidores. Até porque o Vasco também tá devendo dinheiro a ele, então ele tem total razão. Mas a permanência do Léo Jardim está criando ali, né, uma tensão nos bastidores do time Cruz Maltino. Então tá aqui, ó. Apesar de uma cláusula de renovação automática que será acionada ao atingir um número específico de partidas, os representantes do jogador estão sendo cautelosos e dificultando as negociações. A diretoria do clube considera a cláusula sólida, mas o staff de Léo Jardim, que é o Paulo Pitombeira, pode assinar um pré-contrato para outro time, até porque o contrato do Léo Jardim ele se encerra no final do ano, né, de 2025. Então, bateu o meio do ano agora no mês 6, o Léo Jardim já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, ok? A proposta da diretoria inclui um dos maiores salários do elenco, bônus extra e um contrato longo, mas os empresários do goleiro continuam resistentes, possivelmente influenciados pelo interesse de clubes estrangeiros. A responsabilidade de avançar nas negociações ficou com Admar Lopes, novo executivo de futebol que conhece Léo Jardim desde o Lille, na França. Se ele conseguir resolver a situação, ganhará pontos com a torcida e a diretoria. Isso é verdade, né? Se o novo diretor do Vasco, o Admar Lopes, foi o cara que contratou o Léo Jardim lá na época do Lille da França, o Admar conseguir convencer o Léo Jardim de continuar no time Cruz Maltino, ele vai ganhar muitos pontos com a torcida da Cruz Maltino. Vai ganhar muitos pontos, até mesmo comigo, né? Porque Marcelo Santana estava comandando a negociação, o Amodeu, e nada estava andando, né? O empresário do jogador tá persistindo. Com a chegada desse cara aí, do Admar Lopes, novo diretor, se ele conseguir garantir a permanência do Léo Jardim, cara, ele vai ganhar muitos pontos com a torcida do Vasco da Gama, ok? Enfim, qual é a sua opinião em relação a isso também, né, gente? Qual é a opinião de você com o Léo Jardim? Mete o pé ou não mete o pé, né? Sai ou não sai? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários que é muito importante e ajuda pra caramba, beleza? Não se esquece também de deixar o seu like, tá? Hype o vídeo também, que é importante e ajuda pra caramba. Outra informação que tem é sobre um jogador que a gente já trouxe aqui no canal, que é o Sérgio Penha, né? Que é um meio-campista que joga no PAOK da Grécia, né? E o Vasco está interessado nele. Vamos lá. Canal Vasco em conjunto ao VDGcast é o seguinte: negociação de Sérgio Penha vai ser avaliada por Admar Lopes, novo diretor do Vasco da Gama. O Vasco está em busca de reforço e monitora o meio-campista Sérgio Penha do PAOK da Grécia. Aí você vai fazer a pergunta para mim: pô, João, mas por que o Vasco tá... o Admar Lopes, novo diretor do Vasco, vai analisar a contratação, vai avaliar? Porque quem estava comandando essas negociações, analisando o mercado, era tanto o scout do Vasco, mas quem estava comandando também era o Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco. Porque estava sem Marcelo Santana, ficou quase um mês sem diretor, chegou esse novo diretor e ele vai analisar, ele vai avaliar se vale a pena ou não a investida do Vasco no jogador. O Vasco, ele está em busca de reforço e monitora o meio-campista Sérgio Penha do PAOK da Grécia. O jogador foi oferecido ao clube e agradou os analistas do Vasco, né? Então os scouts, né, conseguiram ali os dados, os números do
do jogador peruano agradou o scout do Vasco da Gama, mas a negociação só avançará após a chegada do novo diretor executivo do Vasco, que é o Admar Lopes, que fará uma avaliação final. Então, depende do sim ou não do Admar Lopes. Admar Lopes deu sim para o Vasco vai prosseguir na negociação ali e vai tentar contratar o jogador. Se não, já era, não vai vir para o Vasco. Penha, que se juntou ao PAOK em janeiro, deseja deixar o futebol grego devido à falta de adaptação e tem interesse em jogar pelo Vasco, aguardando apenas uma oferta oficial. Olha aí, para você ver, né? Bebi uma água aqui. Então, para você ver que o cara quer jogar no Vasco da Gama, até porque ele deve saber o tamanho do Vasco da Gama, né? Ele é peruano, né? Da América do Sul e tudo mais. Então ele conhece o Vasco da Gama, sabe o tamanho do Vasco e ele quer jogar no Vasco. Tem interesse. Quem não tem também, né? Fica bastante... É difícil achar que não tem interesse em jogar no Vasco. Enfim. É um jogador, pra quem não conhece, é um jogador peruano, né? Ele tem 29 anos de idade, é um jogador que não é novo já, né? Não é novo. Ele tem 1,76 de altura, a posição dele é meia central. Ele é atual jogador da seleção do Peru, então ele é convocado aí para essas eliminatórias que teve, etc. O valor de mercado dele é de 2 milhões de euros, tá? Ele tem contrato com o PAOK da Grécia até o dia 30/6 de 2027. Então ele tem mais aí, né, cara, tem... 2 anos de contrato ainda com o PAOK. Então tem muito tempo de contrato, né? Querendo ou não, o Vasco, se quiser contratar ele, vai ter que ser por empréstimo, talvez ali na negociação, ou até mesmo comprar o jogador, né? Enfim, joga como volante, meia ofensivo e meia central, tá? O desempenho atual dele lá com a camisa do PAOK é o seguinte: temporada 24 e 25, 17 jogos, 1 gol, 2 assistências, 4 cartões amarelos e 1.199 minutos jogados. Tem um jogador com a camisa do PAOK da Grécia. Vamos ver a última partida que ele entrou em campo. Foi? Cadê? A última partida que ele entrou em campo foi no dia 9/3 de 2025. Jogou 32 minutos. Jogou poucos minutos, né, com a camisa do PAOK. Enfim, cara, uma temporada passada dele, 23 e 24. 25 jogos, 2 gols e 2 assistências. Cara, não são números que me agradam, né? Não são números que me agradam. Vamos ver por onde ele passou. Quais clubes onde ele passou? Vamos ver. Passagem pelo Alianza Lima do Peru, pelo Granada, né, da Espanha, San Martín do Peru também, Tondela de Portugal, Emmen da Holanda, Malmo da Suécia. E hoje, né, do Malmo ele foi para o PAOK. Né, o PAOK pagou ali cerca de 350 mil euros pelo jogador. Cara, pelos números que eu vi aqui agora, eu não contrataria muito não. Não me agradou muito não, esses números aí do Sérgio Penha. Pode ser que chegue no Vasco da Gama e jogue muita bola, que eu falo pra vocês. Números não são tudo, né? Você pegar o número aí de um jogador, sei lá, jogador B. Esse jogador B, ele tem um número aqui que não agrada tanto, mas dentro de campo, ele tem a sua importância, ele faz o seu papel muito bem e tudo mais, ajuda a equipe. Pô, tá excelente, né? Números não são tudo, tá? Mas ele que é meio campista, né? Ele é meio campista, ele pode estar comandando o meio campo do Vasco ali, mas às vezes não consegue arrumar uma assistência, ou dar um passe pro cara, o cara vai lá e dá o passe pro outro, enfim, aí o cara faz o gol, a assistência não conta pra ele, enfim. Número, né, não são tudo, estatística não é tudo, mas os números dele aqui não são bons, né, não me agradam tanto. Enfim, não conheço pra falar sobre o jogador. Se alguém conhecer aí, fala aqui nos comentários, dá sua opinião, que é super importante. Beleza? Então é isso, gente. Eu acho que talvez amanhã volte nossas lives aqui no canal, tá? Eu sei que tô muito bem sumido, inclusive, né, das lives aqui no canal. Peço perdão até a vocês por isso. Mas é isso, tá bastante corrido. Tô fazendo minhas coisas da faculdade. Tem coisa também que tem um casamento da minha irmã que eu falei pra vocês. Fiquei doente semana passada. Enfim, tá rolando um Super Mundial aí também por aí. Enfim, a gente vai fazer mais lives aí. Vou ver se eu programo uma live pra fazer com vocês, junto com vocês, pra trocar uma ideia. Beleza? Nem que seja de reação. A gente faz um react de um jogo aí do Mundial. Sei lá, Botafogo e PSG, Fluminense e Borussia, seja o que for. A gente dá uma olhada aí, a gente vê certinho isso aí. Beleza? Então é isso, um beijo a todos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Saudações vascaínas, deixa seu like, hype o vídeo também, que é super importante. E se inscreve no canal. Tamo junto, pessoal. Tamo pertinho de bater aí 10 mil inscritos. Tamo junto, abraço.